Bom, galera, agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre a genética e entender os seus princípios. Genética é o seguinte, pessoal, é a ciência que vai estudar a hereditariedade biológica, vai estudar as características que são repassadas de geração a geração. Durante a história, diversas teorias foram criadas para explicar a hereditariedade. Sempre se pensou como é que um casal, um macho e uma fêmea, juntava suas informações e repassava isso para os filhotes. Como é que um filhote nascia com as mesmas características de um pai. Hoje é difícil você imaginar alguém pensando nisso. Lógico que é meio óbvio essas coisas. Mas não é tão óbvio assim não. Como que junta uma informação de um pai com a informação de uma mãe e essa informação é passada para uma outra geração? Então isso desde o início da história vem sendo pensado. Diversas teorias, como essa de Alckmin, no século V a.C., ele propôs que o sêmen ele provinha do cérebro, então o cérebro ele criava o sêmen, essa informação era passada. Empédocles, em 490, ele viveu mais ou menos 432 a.C., ele propôs que o calor do útero, ele determinaria qual era o sexo. Se o útero fosse um pouco frio, iria gerar uma mulher. Se fosse um pouco quente, iria gerar um homem. Depois de muito tempo, essas teorias elas foram sendo aperfeiçoadas. Como eu disse, pessoal, novas teorias surgiram. Uma das teorias que surgiram próxima à teoria de Empédocles e Alcmeon foi a teoria da pangênese, foi defendida por Hipócrates. Hipócrates era um filósofo grego e ele defendeu o seguinte: a criação de novos seres vinha a partir de gêmeos. Como é que eram essas gêmeos, pessoal? Indivíduos, os órgãos iriam criar miniaturas de si mesmo, como assim? A mão, por exemplo, iria surgir na mão uma miniatura de uma mão, do coração, uma miniatura de um coração. Então, cada órgão iria ter uma sua miniatura. Esses órgãos se juntavam, iriam para o sêmen, e os da mãe também se juntavam e iriam para um líquido que a mulher ia produzir, e na fecundação esses líquidos se juntavam com as gêmeas, e elas davam origem ao novo ser. Ela permaneceu até o século XIX e ela foi defendida por grandes biólogos como Lamarck e Darwin, por exemplo. Só que ela também foi questionada por alguns filósofos famosos, como Aristóteles. O seguinte, pessoal, imagina aí, um homem, ele tem os braços normais, as pernas normais, todos os órgãos normais, mas casou com uma mulher, e depois que eles casaram, eles ainda não tiveram filho inicialmente, mas ele perdeu um braço. Só que depois que ele perdeu um braço, um ano depois, ele vai ter o acasalamento com a mulher, vai ocorrer a fecundação e nasce um indivíduo com os dois braços normais. Então Aristóteles questionava isso. Aristóteles se perguntava como é que uma gêmula de um braço que não existia vinha para o seu descendente. É uma coisa que não foi explicada muito bem naquela época. O tempo passou, pessoal, a teoria da pangênese ela permaneceu, mas por volta do século XVI, século XVII, novas teorias foram começando a surgir, e William Harvey, ele propôs o seguinte, pessoal: todo ser vivo é formado a partir de um ovo. Então a teoria do ovo, ainda não se conhecia que os animais, os mamíferos, eles eram formados a partir de ovo. Peixes já se sabia, que os répteis, aves, mas os mamíferos eles não sabiam disso. Mas aí ele propôs a teoria de que todo ser vivo era formado a partir de um ovo. Essa teoria foi chamada como pré-formação. Como é que é essa teoria de pré-formação, pessoal? Havia um ser pré-formado no ovo e esse ser seria nutrido pelo sêmen. Como assim? Ele propôs que cada ovo já teria um ser ali pré-formado e esse ser ele seria apenas nutrido com o sêmen. Dentro dessa teoria existia duas vertentes. Uma que dizia que o indivíduo estava formado no ovo feminino e outro que estava formado no espermatozoide, desculpa. Então, mas foi só uma ramificação dessa teoria. E outra teoria que foi proposta um pouquinho mais tarde por Caspar Wolff, já no século XVIII, é o seguinte, pessoal: um ovo amorfo era fertilizado e tinha potência para originar um novo ser. Então, o ovo ele era formado e vinha o sêmen e fertilizaria esse ovo. Ele tinha uma potência como se fosse uma força vital. A partir do momento que ele era fertilizado, ele desenvolvia as suas características e iria gerar um novo ser. Bom, pessoal, mas como eu falei, as teorias elas foram evoluindo e no século XVII século XVI, século XVII mais ou menos, foi inventado o microscópio, foi criado o microscópio e começou as teorias celulares. Viram que os seres vivos eram formados por células e tudo. E Leeuwenhoek, ele observou que no sêmen existiam os espermatozoides. No começo ele não
não foi muito aceita essa teoria de que o espermatozoide iria ser um indivíduo, um organismo que iria ter as informações do pai. No início, os espermatozoides eram vistos como um micro-organismo invasor, um parasita do sêmen humano. Mas, depois de um tempo, Rudolf Albert von, ele confirmou que os espermatozoides passavam essa informação, era o gameta masculino. E também depois, quando teve a descoberta do óvulo, descobrindo que o óvulo era a célula feminina que iria juntar com o espermatozoide, com a célula masculina, aí essa teoria dos gametas, aqui a descoberta dos gametas, fez com que as pessoas entendessem que os indivíduos eles se juntavam, pegavam o gameta masculino com o gameta feminino, juntavam para formar um novo indivíduo. Heiner, no século XVII aqui, ele começou a observar os ovócitos, mas ele não era chamado de ovócito, ele observou uns inchaços lá no folículo ovariano e disse que aqueles inchaços, eles... Como eu ia falando, pessoal, ele viu que esses inchaços, ele disse o seguinte, olha, aqui vai formar uma célula feminina que vai ser fecundada pelo sêmen masculino e vai gerar um novo ser. Depois eles viram que o óvulo estava naquele folículo ovariano, era uma célula ao redor de várias outras células, e Carl, sei lá esse nome aqui, Bauer, ele fez o seguinte, ele disse que o óvulo era uma única célula, que era o ovócito, na verdade. Depois que foram estudar, viram que as divisões celulares, as divisões meiosas, entenderam que aquele óvulo nada mais era do que o ovócito. E a gente já viu as divisões celulares, a gametogênese, para entender o que é óvulo, o que é ovócito, isso aí tem em vídeos anteriores. Bom, pessoal, então essa descoberta dos gametas fez com que tivesse uma reviravolta para eles entenderem como as informações eram unidas do pai com da mãe. Aqui, pessoal, não foi somente para os mamíferos que eles estavam começando a estudar isso, não. Essa teoria aqui dos gametas, ela perdurou para qualquer espécie, tanto para plantas, para aves, para mamíferos. Como assim para plantas? Eles perceberam que a planta ela tinha um gameta feminino e também tinha um gameta masculino que estava lá no grão de pólen, e eles iam se juntando para gerar um novo ser. Então, esses gametas aqui, eles iriam se juntar e formar um novo indivíduo. Como eu disse, tem a teoria da fecundação. Então, os gametas, eles vão se dividir, vão se juntar, na verdade, e vão formar um novo indivíduo, que esse processo é chamado de fertilização. Só que foi por volta da segunda metade do século XIX, foi meio que confirmada essa teoria. Nós estamos num estudo científico e sabemos que essas teorias, elas eram hipóteses, e depois foi confirmada e foi proposta essa teoria da fertilização. Junta-se o gameta masculino com o gameta feminino, forma um novo ser. Depois, pessoal, quando foram observar as células mais a fundo, os microscópios foram ficando mais avançados, eles observaram alguns fios nessas células, no núcleo dessas células. E eles observaram que existiam os cromossomos. Esses cromossomos a gente vai estudar um pouquinho, já vimos um pouquinho das características dos cromossomos, mas é o seguinte, foi descoberta os dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Bem, pessoal, como eu disse, a mitose, nós já vimos essa divisão celular, em que uma célula dá origem a duas e tudo, como é que o indivíduo vai crescendo. Eles observaram que existia esse tipo de divisão celular. E depois, quando eles foram estudar os gametas, eles pensaram o seguinte, como é que o indivíduo ele tem uma certa quantidade de informações, mas vai juntar o gameta masculino com o gameta feminino, e essa informação ela não vem dobrada. Essa informação toda vida permanece com a mesma quantidade de caracteres. Eles ainda não tinham um conceito de genes na época, mas August Friedman, Friedrich Leopold Weizmann, esses nomes aqui não tem importância não, viu? Não para a gente decorar esses nomes. Mas em 1885, já no final do século XIX, ele propôs uma explicação para a manutenção do número de cromossomos quando as duas células se fundem, que essa divisão seria a meiose. Então lembra de meiose, pessoal. Uma célula ela vai se dividir, da origem a 4, com metade do número de cromossomos. Eu já falei disso antes. É uma célula que, quando ela vai fazer essa divisão, as outras células que vão ser produzidas, ou ovócitos ou espermatozoides, no caso dos animais, das plantas, lá, zoosfera, grão de pólen, mas enfim, os gametas, eles vão ter metade do número de cromossomos. Por que isso é interessante? Porque quando juntar metade do macho com metade da fêmea, vai dar origem a um novo indivíduo, a um novo ser, com a mesma quantidade de cromossomos dos parentais, dos indivíduos parentais, do pai e da mãe. Então, essa meiose, a descoberta da meiose, facilitou muito o estudo a partir dali. Eles viram que a célula reduzia o número de cromossomos pela metade para que ocorresse a fertilização e eles pudessem repassar essa informação.